Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Assis e eu vou dar continuidade aqui aos assuntos dos colegas aí que já iniciaram. Nós temos um mini curso aí com o canal já divulgado no YouTube, com assuntos do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano e também do terceiro ano. Todos esses assuntos relacionados à literatura, os colegas, né, cada um com as suas informações referentes a escolas e outros relacionados à literatura, e que será de grande valia ali aí para todos, né, que possam estar assistindo, e principalmente para aqueles que estão se preparando para o Enem, tá certo? E até mesmo lhe ajudar, né, no dia a dia lá na sua escola, ajudar na compreensão, né, desses conteúdos lá no dia a dia da escola. Então, assim, eu vou iniciar aqui pelo realismo, tá certo? Realismo, naturalismo em Portugal e também no Brasil. Vamos lá. Então, veja bem, como ocorreu o realismo em Portugal? Como se deu o realismo em Portugal? Nós sabemos que o realismo ele é uma escola literária que fica ali depois do romantismo e antes do parnasianismo, no caso de Portugal, e antes do parnasianismo, do simbolismo e parnasianismo aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. O que foi na verdade esse movimento? Bom, pessoal, o realismo, como o próprio nome já diz, ele é um movimento literário ligado à realidade, certo? À realidade. Então, tudo que diz respeito ao momento atual ali, essas obras que tratam da denúncia social, do momento ali atual de uma situação de angústia, das fragilidades da pessoa, tá certo? O determinismo ambiental, o determinismo que vai condicionar aí a forma de viver das pessoas, vão estar presentes aqui nas obras desse período, ok? Então vamos lá. Então essa escola literária, ela iniciou na Europa, tá certo? E foi um movimento que surgiu com a publicação na França da obra Madame Bovary em 1857 de Gustave Flaubert. Então, a obra que deu início ao movimento realista europeu e no mundo foi, não podemos esquecer disso, né? Essa obra de um francês chamado Gustave Flaubert, em 1857, né, ele publicou a obra Madame Bovary, ok? Então, partindo para Portugal, como é que ocorreu esse realismo em Portugal? Bom, o realismo em Portugal ele desenvolveu-se nos últimos anos da década de 60 do século XIX e teve início a partir da questão Coimbra. O que seria essa questão Coimbra? A questão Coimbra é exatamente esse confronto de ideias do realismo e do romantismo,
muito parecido com a situação da Semana de Arte Moderna, ocorrida aqui no Brasil. Nós vivíamos ali o pré-modernismo, tá certo? Que é exatamente uma situação ali de transição, não é? Onde você tem a Semana de Arte Moderna ali, certo? Que vai consolidar o modernismo posteriormente. Vai consolidar o modernismo posteriormente. Então, assim, a questão Coimbra, ela veio exatamente nesse sentido. Eu tinha artistas ali, romantistas e realistas. Na verdade, uma escola, ela nunca muda abruptamente. Eu sempre vou ter ali um momento de transição, né? E a origem de tudo isso realmente, né? Essa transição exatamente em Portugal, ela está na questão Coimbra, certo? Então, os principais representantes desse movimento foram Antero de Quental e Eça de Queiroz. Então, esses dois autores em Portugal foram os principais autores da época, do período. Antero de Quental e Eça de Queiroz. Bom, então, o que na verdade foi essa questão Coimbra? Bom, a questão Coimbra eram jovens estudantes de Coimbra que estavam atentos às novas ideias vindas da Alemanha, ou seja, de outros países europeus, da Alemanha, da França e da Inglaterra. Sabemos que já existia essa publicação aqui do francês, né? Gustave Flaubert, como a gente viu, com a publicação da obra Madame Bovary, em 1857. Então, nos anos 70, os intelectuais que integravam o grupo de Coimbra promoveram um ciclo de palestras que ficou conhecido por Conferências Democráticas do Casino Lisbonense. Entre os participantes do ciclo está o jovem Eça de Queiroz, que estava alheio à questão Coimbra, mas havia aderido ao novo movimento realista. Então, em 1865, dois dos escritores envolvidos na questão Coimbra publicaram obras que despertaram a crítica dos defensores dos ideais românticos. E quais foram esses autores? Bom, foram exatamente o Antero de Quental, que publicou Odes Modernas, e aí nós podemos dizer que Odes Modernas, ela deu início ali ao realismo em Portugal, e também temos nesse mesmo ano Teófilo Braga, que publicou Tempestades Sonoras, e eles romperam exatamente com as ideias acadêmicas da época. O que seriam essas ideias acadêmicas? Ora, as ideias acadêmicas era exatamente um romantismo ali muito elitizado, muito voltado para formalidade, de linguagem, etc. E aí eles vieram romper com essas ideias e também desenvolveram um tom mais revolucionário para a literatura portuguesa, certo? Esse ambiente que originou o realismo em Portugal, ele foi até 1871. Então veja que existe aí um momento de transição, um início, 1865, e uma transição ali até 1871, que é onde eu voltei exatamente à consolidação realmente do realismo ali em Portugal. Então, aí nós vamos ter um embate de ideias de 1865 a 1871. Então, nesse mesmo ano, foram promovidos as conferências de Casino. O evento aconteceu em uma sala alugada de Lisboa e propunha revolucionar a sociedade portuguesa e fazer Portugal chegar
ao nível de pensamento dos outros países da Europa. Portugal estava muito atrasado. Então desenvolveu-se até 1890, desenvolveu-se o realismo em Portugal. Então, assim, o início do realismo em Portugal ele se deu em 1865. Houve uma fase de transição entre 1865 a 1871. E esse realismo que iniciou em 1865, ele vai até 1890, com a publicação da obra do livro de poesias, O Aristos, de Eugênio de Castro, seguindo o modelo simbolista francês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um movimento chamado a questão Coimbra, que nós vamos dizer que foi um momento ali de transição, muito parecido com a Semana de Arte Moderna, existente de 1922, que ocorreu aqui no Brasil, que aí se passou-se ali do pré-modernismo, né, para o modernismo, né? Tá certo? Nós vamos ter essa transição aqui, que ela ocorreu de 1865 a 1871, e que a partir de 1871 esse realismo se consolidou de fato como uma nova escola literária ali em Portugal, e ela foi até 1890 com a publicação da obra do livro de poesias O Aristos, de Eugênio de Castro. Ok? Seguindo adiante. Bom, a literatura, como outras artes, estão logicamente ligadas, né, por ser inerente ao homem ali, estão ligadas ao momento histórico. Então, as artes, né, se você vir, obras, pinturas, arquitetura, se você for ver ao longo do tempo, cada aspecto, cada espécie de arte ali, ela vai refletindo aquele momento histórico, ok? Então a literatura não é diferente. Então, qual era o contexto histórico do período? Qual era o contexto histórico ali existente em Portugal e que favoreceu o surgimento e o aparecimento do realismo em Portugal? Então vamos lá. A tendência artística portuguesa desejava a renovação dos valores e tentava contribuir para que o país alcançasse os ideais do mundo moderno. A elite estava insatisfeita com o clero e a monarquia. Então veja que Portugal, atrasado, e os artistas já percebendo isso, esse atraso, e vendo ali o que ocorria lá fora em outros países europeus, ela tentava ali de alguma forma refletir isso em suas artes. Os artistas refletiam isso em suas artes. Então, o que acontecia nesse período? Bom, aí estavam surgindo na verdade duas classes sociais nesse momento, que seria a burguesia e o proletariado. A burguesia, que seria a elite aqui, estava insatisfeita com o clero e a monarquia, porque eram empecilhos ali para o desenvolvimento do capitalismo. Ao mesmo tempo, concomitantemente, aparecia ali o proletariado, influenciado pelos ideais socialistas, que iria influenciar ali alguns autores, ok? Então nós vamos ter aí duas classes insatisfeitas e que isso vai refletir nas artes. Vamos ter a elite insatisfeita com o clero e a monarquia, ao mesmo tempo vamos ter também o proletariado insatisfeito com as condições de trabalho, com as condições sociais do período.
a exploração do trabalhador, a exploração da mão de obra. Ok? Então vamos lá. Só que aqui no realismo, observe que nesse momento aqui do realismo, né, eu vou ter uma literatura voltada para a burguesia. A burguesia que está insatisfeita com o clero e a monarquia. E o proletariado? O proletariado são artistas, a gente vai ver mais adiante, artistas influenciados por esse movimento, por esse ideal socialista, e que vai refletir nas suas obras, mais de cunho naturalista. Então a gente vai ver isso mais adiante, mas a princípio já se denota aí, já se percebe aí uma diferença, uma primeira diferença aí entre o realismo e o naturalismo, que não chegam a ser escolas diferentes, né? Na verdade, o naturalismo vai ser uma ramificação, uma linha mais radical do realismo, uma linha mais radical do realismo. E a gente vai ver isso adiante, ok? Então vamos lá. Então, a independência do Brasil, nós sabemos, foi em 1822, né? Ok? Deixou consequências econômicas em Portugal e os portugueses entraram em decadência financeira. Veja que Portugal, né, estava passando por uma situação econômica bastante difícil, principalmente aí após a independência do Brasil, tá certo? Em 1822. Então, para minimizar os impactos econômicos, Portugal começa a investir na industrialização. E aí influenciado lá, e aí logicamente já vendo o movimento ali mais avançado de outros países europeus, ok? Então, assim como no restante da Europa, esse processo de desenvolvimento contribui para aflorar as ideias socialistas, o questionamento sobre a ordem econômica e a crítica à estrutura burguesa capitalista. Então vê-se aqui, percebe-se aqui nitidamente a existência ou o surgimento de duas classes sociais até então não percebidas ou não admitidas pelos estudiosos, né? Então nós vemos aí a burguesia capitalista, o surgimento dela, e também o proletariado. Então, logo, foi um período de grande agitação política, social e cultural que toma conta de grandes centros educacionais, como a Universidade de Coimbra. Tudo isso resultado de diferentes acontecimentos históricos do período, como a Segunda Revolução Industrial, que foi a Segunda Revolução Industrial, o surgimento do automóvel ali nos Estados Unidos, o desenvolvimento do pensamento cientificista da época e doutrinas filosóficas e sociais difundidas por Hegel, Auguste Comte, Marx e Engels, e do evolucionismo de Darwin. Então veja quantos acontecimentos no período que influenciaram ali o pensamento literário. Nós vamos ter essa ideia do materialismo, vamos ter a ideia do materialismo, vamos ter a ideia também do social, de até que ponto esse capitalismo é bom ou ruim para a sociedade. Então tudo isso em estudos de diversos cientistas existentes à época, né? O Hegel, o Auguste Comte, o Marx e Darwin, né? Até Darwin aqui com a sua teoria evolucionista, a teoria da evolução das espécies. Ora, a teoria da evolução das espécies, o que tem a ver com o movimento literário? Tem tudo a ver e a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando o naturalismo, porque o naturalismo é justamente um movimento, um estudo que a gente chama um estudo de fora para dentro, E o realismo é
seria de dentro para fora. Mas o que tem isso? O que tem a ver isso? Pessoal, eu estou fazendo sempre esse paralelo para vocês compreenderem bem que essas escolas, elas não são escolas totalmente independentes. Quando eu estou falando de uma, na verdade, eu estou falando de outra também. Tá? E eu estou sempre trazendo aqui as duas, porque na verdade elas estiveram ali coexistindo. Ok? Então, esse evolucionismo aqui de Darwin, né, e algumas teorias da hereditariedade também e outras, ela tem esse estudo do homem externo, tem esse estudo do homem externo, ou seja, o homem tratado como um animal, um homem instintivo, ou seja, as condições que influenciam esse homem a ter determinados tipos de comportamento. Enquanto que o realismo ele vem muitas vezes de um estudo interno, de uma psicologia, tá certo? Desse homem, o que ele pensa, o que ele imagina a respeito de determinada situação. Isso a gente vai estar vendo nesse estudo, ok? Então, os participantes do movimento se reuniam em locais públicos para atacar o atraso na estrutura portuguesa, promover o diálogo entre as ideias filosóficas da época e a realidade portuguesa, além de tentar encaminhar o país para a modernidade. Então veja que era um movimento aí voltado aí para a questão da realidade, de se olhar para o real, para o que estava acontecendo ali. Esse movimento ele é um movimento de presente, do momento. Ele é um retrato da realidade. Ok? Diferentemente do romantismo ali, onde se tinha muitos devaneios, né? Uma situação de ideário, de imaginário, ok? Nesse movimento aqui, não. A situação é completamente diferente, porque aqui eu vou ter um retrato da realidade, ok? Seguindo adiante. Bom, e quais foram as características desse movimento, do movimento realista? Bom, o realismo ele surge para combater o romantismo. Então nós podemos dizer que ele é um movimento de reação ao movimento romantismo, ok? Os autores eles tinham uma visão mais materialista, objetiva, centrada na crítica social. Então havia ali uma verdadeira crítica, uma verdadeira forma de se criticar ali a sociedade, de se criticar a sociedade. Era um instrumento usado ali pelos autores para fazerem denúncias, para mostrar o que realmente estava acontecendo ali. Então as artes do movimento tentavam se livrar do academicismo e desejavam se inspirar no cotidiano das pessoas. Ora, no dia a dia das pessoas, no dia a dia não era um ideário de pessoas. Então vocês vão poder observar, vocês podem observar nas obras, quando se trata, por exemplo, da mulher. A mulher, que no romantismo seria uma mulher endeusada, uma mulher intocável, né? Já aqui não, é uma mulher mais da realidade, uma mulher mais palpável, uma mulher mais concreta e que passa por toda uma situação ali que é comum, é uma pessoa comum, uma pessoa comum. E aí você vai ver diversos aspectos do sensualismo, do erotismo, nessa perspectiva. E aí isso muitas vezes choca a sociedade, e esse movimento veio para isso mesmo, para chocar, para dar o impacto na sociedade, diferentemente do romantismo.
Então, os poetas e artistas passaram a chamar a atenção para as contradições sociais, e para as pessoas que usavam as máscaras da hipocrisia para ditar regras sociais. Então, o homem muitas vezes hipócrita agora estava sendo aqui mostrado. A arte, nesse contexto, tornou-se engajada com os problemas de Portugal. Então, toda aquela problemática de Portugal ali estava sendo retratada nessas obras do realismo. E teve a função de denunciadoras sociais. Então, se tem uma característica aqui que é nítida, que é clara e que podemos dizer com todas as letras aqui, é que essa literatura realmente ela foi um movimento de denúncia social, sobre todos os aspectos, ok? Então, suas principais características. Quais foram as principais características desse movimento? Nós temos várias delas. Vamos lá. ênfase nos ideais socialistas e de revolução. Então você vai ver muitas questões ligadas às ideias socialistas de Marx e de revolução, revolução no sentido de mudança no aspecto do capitalismo. Então você vai ver muitos temas relacionados a isso. Temos a questão do objetivismo e do cientificismo, que é exatamente esse pensamento da ciência, não é mais materialista, voltado para um aspecto real e que influenciados pelas teorias da ciência, ok? Então nada de ideário e de imaginário, né? Tudo agora tinha que ser provado, tinha que ser mostrado, e isso é tratado muito bem e se apresentado muito bem nessas obras do realismo, ok? Temos a preocupação com o que ocorre no presente. Temos uma preocupação com o que ocorre no presente, com a sociedade daquele período em Portugal. Então é algo relacionado ali ao momento. Foco na vida cotidiana e destaque para as pessoas e linguagens comuns. É como se fosse uma matéria jornalística feita ali num ambiente entrevistando as pessoas. As pessoas elas não vão estar preocupadas ali sobre como falar, o que vai falar. Então é um momento completamente da realidade. Então o foco é nessa vida social, uma vida numa favela, por exemplo, uma vida num aspecto mais elitizado, ok? Então isso é retratado nas obras, isso é sem arrudeios nenhum, de forma direta, como se você estivesse filmando o momento. Como se você estivesse filmando o momento ali de um determinado grupo social vivendo determinadas condições em determinados locais. Então, há um ataque aos falsos valores da sociedade, logicamente. Há uma rejeição ao clérigo e monarquia. Nesse caso aqui, a burguesia ela rejeita, ela critica e ela coloca esse aspecto de crítica aí, né, em relação ao clero e à monarquia. Isso é retratado nas obras. Há um materialismo e negação aos sentimentos do romantismo. As opiniões são opiniões objetivas, opiniões científicas, ok? Há a questão do racionalismo, que é exatamente essa ideia da ciência, né, operada pela razão, que vai ser tratado nas obras desses autores, ok? Dando continuidade, aqui nós vamos ter
os principais autores do realismo em Portugal. Quais são os autores, então, os principais autores do realismo em Portugal? Nós vamos ter dois autores principais e que a gente não pode esquecer, que é Antero de Quental e também Eça de Queiroz. Olha só, Antero de Quental, ele publicou, ou melhor, ele nasceu em 1842, foi até 1891, ele foi um dos autores envolvidos na questão Coimbra, Antero de Quental. Seus primeiros sonetos foram publicados em 1861, mas foi o livro Odes Modernas o responsável por abalar as estruturas do romantismo português e gerar críticas de outros escritores. Então veja que Antero de Quental ele é o responsável por dar aquele início ao realismo em Portugal, com a publicação da obra de Odes Modernas. Não podemos esquecer disso. Então, entre as obras do período realista desse autor, temos Odes Modernas, que foi publicada em 1865 e que deu origem ao realismo em Portugal. Temos Bom Senso e Bom Gosto, cartas de 1865 também. A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, também publicada em 1865. A Defesa da Carta Encíclica de Sua Santidade Pio IX, também publicada em 1865. E temos, por fim, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, de 1871. Passando adiante, temos também o Eça de Queiroz, muito importante. Nós temos duas obras que são muito lembradas e que caracterizam muito bem esse autor, que é o Primo Basílio. E também temos o Crime do Padre Amaro. São duas obras que, vez ou outra, vemos falar delas, né, que caracterizam muito bem esse autor português. Então, José Maria de Eça de Queiroz, ele nasceu em 1845, foi até 1900. Ele foi um diplomata e escritor, representante do realismo em Portugal. Apesar de não ter participado da questão Coimbra, foi um grande defensor do realismo e atacou duramente a literatura romântica portuguesa. Então, algumas das suas principais obras foram, olha só, O Mistério da Estrada de Sintra, 1870, O Crime do Padre Amaro, 1875, A Tragédia da Rua das Flores, 1877 e 78, O Primo Basílio, 1878, O Mandarim, 1880, A Relíquia, 1887 e Os Maias, 1888. Então, pessoal, nós percebemos aqui rapidamente que nós vamos ter um realismo que surgiu na França com a obra de Gustave Flaubert, a obra chamada Madame Bovary, de 1857. Isso, o início do realismo como um todo. Em Portugal, vamos ter um início aí em 1875 com a obra de dois autores, Antero de Quental e Teófilo Braga, em 1875. E esse movimento ele se deu até 1871 em Portugal, ok? Então, passando adiante, nós vamos ter agora também em Portugal o naturalismo. Bom, o naturalismo português, ele na verdade é uma vertente do realismo, é como se fosse uma ramificação do realismo. Não podemos dizer que foi uma escola independente, porque na verdade elas tiveram a mesma base, a mesma origem.
costuma-se dizer que o naturalismo, na verdade, seria, vamos dizer, uma ala ali voltada, de escritores ali, voltada para denúncias sociais ali ligada ao proletariado, relacionada aos ideais socialistas, enquanto o realismo, a ideia da burguesia, a elite burguesa ali criticando o clero e também criticar a monarquia, a monarquia, melhor dizendo. Então, o naturalismo, ele é um movimento artístico-cultural que abrange as artes plásticas, literatura e teatro em meados do século XIX. O naturalismo é considerado uma ramificação radical do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Ou seja, o homem é determinado pelo meio. Então, esse estudo do homem naturalista aqui é um estudo mais externo, um estudo de fora para dentro. Então, esse naturalismo e realismo, eles vão andar em paralelo. Ok? No mesmo período. Então, ele tem início em 1875. Veja que esse início de 1875 ocorre o quê? 10 anos depois do início do realismo. Com a publicação de Eça de Queiroz. Ok? Então, e também se inicia aqui com o crime do Padre Amaro, também de Eça de Queiroz, realista e naturalista. Então, veja, pessoal, aqui que você vai ter um início aqui, voltando aqui, pessoal, retificando aqui, nós vamos ter, na verdade foi Antero de Quental, com a publicação de Odes Modernas em 1865, que iniciou o realismo em Portugal. Já o naturalismo em Portugal veio do segundo autor. Falei para vocês, há dois autores principais. Por que eles são autores principais? Porque Antero de Quental, ele publica Odes Modernas em 1865 e vai iniciar o realismo em Portugal. E nós vamos ter 10 anos depois a publicação da obra O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, que é o outro autor do realismo, dando início aqui ao naturalismo português. Ok? Então, sendo assim, o naturalismo ele é um estilo artístico posterior ao realismo e anterior ao parnasianismo. Lá em Portugal, né, gente? Porque aqui também, aqui no caso do Brasil, nós vamos ver que ele é anterior ao parnasianismo e também ao simbolismo ali, porque o simbolismo é uma escola que vai surgir aqui no Brasil, especificamente no Brasil. Ok? Da mesma maneira que o realismo, ele se posiciona contra os ideais da... Então veja, pessoal, aqui que nós temos o naturalismo aqui posterior ao realismo e anterior ao parnasianismo, tá certo? E que ele também se posiciona contra os ideais da escola romântica, ok? Então, uma das principais... Mas aí será que
Há alguma diferença, já que eles se posicionam, os dois, contra os ideais da escola romântica, são materialistas, fazem denúncias. Há diferença, como eu venho dizendo sempre, há sim diferenças, a começar pelo que eles defendem. O realismo defende a burguesia e o naturalismo defende o proletariado. O naturalismo vem de um estudo externo do homem, enquanto que o realismo vem de um estudo interno do homem. Então, uma das principais diferenças entre o realismo e o naturalismo é justamente as personagens que aparecem nas obras. Ora, as personagens do naturalismo ali vai aparecer mais o proletariado ali, pessoas ali das classes sociais mais baixas, e os personagens do realismo sendo ali pessoas ligadas à burguesia, certo? São personagens mais elitizados, ok? Seguindo adiante. Bom, enquanto no realismo as personagens fazem parte da classe burguesa, olha só, no naturalismo elas são pessoas simples ou mesmo marginalizadas pela sociedade. Pessoal, é muito claro isso aqui. Dá para você diferenciar isso muito bem nas obras realistas e naturalistas. Então, o foco aqui é na classe operária. O foco é na classe operária, nas mazelas da sociedade. Esse é o foco do naturalismo. O naturalismo vai focar exatamente isso. Surgiu na França. Veja, pessoal, que o surgimento do realismo e o surgimento do naturalismo, eles se deram na França. Vimos lá Madame Bovary, surgimento do realismo lá na França, com a obra de Madame Bovary, tá certo? E aqui nós vamos ver a obra Germinal, publicada aqui por Émile Zola, tá certo? Retratando de forma objetiva e animalesca o homem. Então, vemos aqui, pessoal, que o Flaubert, com a sua obra Madame Bovary, inicia o realismo na Europa, na França. Da mesma forma, o naturalismo também surge na França, com a publicação de Germinal de Émile Zola. Então vejam, pessoal, que tanto o realismo quanto o naturalismo, eles surgem na França, ok? Então as pessoas no naturalismo, elas agem por instinto e não pela razão. Então se vê isso muito, né? As pessoas agindo ali por instinto e não pela razão. Isso pelo determinismo, né? O determinismo é que vai dizer isso, é que vai influenciar as pessoas. Então o homem é tratado como se fosse um animal irracional mesmo, Então determinadas ações do homem ali seriam instintivas, ok? Bom, pessoal, e o contexto histórico? O contexto histórico, logicamente, ali foi concomitante ao realismo em Portugal. Ele surge ali naquele momento lá já dito, né, que surgiu o realismo em Portugal. Então nós vamos ter o cientifismo e descobertas em diversas áreas do saber. O que a gente vai ver aqui, na verdade, o contexto histórico, é algo mais ligado a essa questão do estudo externo do homem. Lá você vai ter, lá no contexto histórico do realismo, você vai ter as condições que deram origem àquele tipo de movimento, onde havia uma defesa ali da burguesia e havia um estudo mais interno do homem.
Enquanto que aqui você vai ver um estudo mais externo do homem, e retratando aqui esse determinismo do homem, tá certo? Esse determinismo do homem, essa realidade dele, do homem, ligado aqui a esse aspecto externo, a esse estudo externo, ok? Então, ligado também, a gente já viu, né? Ligado, no caso aqui, ligado ao proletariado. Então, todo esse contexto histórico aqui, ele vai dar as bases, a sustentação desse movimento naturalista. Então, veja bem, nós vamos ter o positivismo de Comte, que é a ciência, o evolucionismo de Darwin, né? As espécies evoluindo aí, Nós vamos ter a psicologia, nós vamos ter as pesquisas antropológicas, mas essa psicologia aqui, logicamente, né, muito mais forte lá no realismo do que aqui no naturalismo. Nós vamos ter pesquisas antropológicas, pesquisas ali que vão nortear e que vão dar as bases ali de uma explicação científica para determinados comportamentos do homem. E vamos ter também avanços políticos, né? Nós vamos ter aqui nesse mesmo período a própria independência da França, aquele ideário da liberdade, igualdade, fraternidade. Então aqui nós vamos ter um momento onde a democracia está em voga, o liberalismo e também o socialismo ali ao mesmo tempo. Okay? Então, em Portugal, o momento é de modernização da indústria, dos transportes e da comunicação, impulsionadas pela Revolução Industrial que ocorreu nos... Ok? Passando adiante. E as características do naturalismo? Quais seriam as características do naturalismo? Ora, nós vamos ter um homem retratado como um animal que age por instinto. Nós vamos ter pessoas simples e marginalizadas, vamos ter isso muito bem retratado nas obras dos autores. Vamos ter temas que eram no momento tidos como tabus, e que são tratadas de forma mais objetiva, com o intuito de chocar a sociedade com uma realidade mais nua e crua, tratando de prazeres carnais, sensualismo e erotismo. Há um exagero até na abordagem desse tema, mas a ideia era justamente dar essa dimensão, esse chocar mesmo, despertar a sociedade. É como se tivesse ali acordando e chacoalhando a sociedade para a realidade, para a nova realidade. Ok? Então, as principais características desse movimento vão ser a objetividade e o materialismo, e aí a negação dos aspectos românticos. Vamos ter o cientifismo e o determinismo. Vamos ter o positivismo e o darwinismo, com a evolução das espécies. Vamos ter uma linguagem simples e coloquial, não uma linguagem mais elitizada, mas uma linguagem do povo. Aqui é um retrato do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem. Nós vamos ter descrições minuciosas das personagens, do ambiente, ok? Afinal de contas é um retrato. A realidade e denúncia social, nós vamos ter isso muito bem retratado. As personagens são marginalizadas. Nós vamos ter temas muito polêmicos, leis da natureza que explicam determinados fenômenos. Vamos ter paisagens naturais. Vamos ter também como característico o instinto humano.
e também o homem como um produto biológico. O homem como um produto biológico, ok? Um homem como um produto biológico, um homem surgido naturalmente, não um homem feito, um homem imaginado, uma mulher imaginada. Esses ideais aí, eles vão cair por terra, ok? Nós vamos ter aqui algumas obras, alguns autores e obras do naturalismo português. Olha só, veja que o Antério de Quental, ele não entra aqui, o Antério de Quental não entra aqui no naturalismo português. Temos o Essa de Queiroz, que com a publicação do Crime do Padre Amaro em 1875 fez surgir o naturalismo. Temos também, ele nasceu em 1845, né, foi até 1900. Temos também o Mistério da Estrada de Sintra, de 1970, uma publicação já bem mais recente, póstuma, né, digamos assim. E a Tragédia da Rua das Flores, de 1877. Mas além deles, há outros autores, também naturalistas, surgidos à época. Vamos ter o Francisco Teixeira de Queiroz, nasceu em 1848 e foi até 1919. E aí nós vamos ter algumas obras desse autor, né? Nós vamos ter Os Meus Primeiros Contos, 1876. Vamos ter Amor Divino, 1877. E vamos ter Os Noivos, 1879. Vamos ter também Júlio Lourenço Pinto. Nasceu em 1842, foi até 1907 e publicou algumas obras, né? Margarida, 1879, Vida Atribulada, 1880 e Esboços do Natural, 1882. E por fim, Abel Botelho, nasceu em 1854 a 1917, com a publicação das obras Claudina, 1890, O Barão de Lavos, 1891, Os Vencidos da Vida, 1892. Então, pessoal, esse foi o realismo e o naturalismo existentes ali em Portugal, certo? Nós vamos traçar um breve resumo aqui para ficar mais claro, tá certo? Para todos vocês. O que a gente tinha? O que a gente tem aqui? Olha só, para não esquecer, para você acertar até questões de prova, né? Nós vamos ter que o realismo, ele surgiu na Europa. O realismo surgiu na Europa, na França, com a obra de Gustave Flaubert, em 1857. Qual foi a obra? Madame Bovary. Madame Bovary foi a obra aí de 1857 de Gustave Flaubert, publicada na França, que deu origem ao realismo na Europa. Em Portugal, a questão Coimbra muito parecida com a Semana de Arte Moderna, por ser um momento de transição de escolas, ok? Aqui eu teria um embate de ideias, ok? Esse embate aí, na verdade, ele vai perdurar de 1865 a 1871, e a partir daí eu vou ter realmente uma consolidação do realismo em Portugal, até 1890, que aí já tem o início do simbolismo lá na França com a obra de Oaristos e Eugênio de Queiroz. Vimos o contexto histórico, vimos
a decadência de Portugal, vimos o surgimento de teorias, né, que vão dar sustentação aí a esse momento histórico. Vimos o surgimento da burguesia e também do proletariado ao mesmo tempo, ok? Vimos as principais características do realismo. Ele surge como uma reação ao romantismo ali. Vimos que são muitas as características, dentre elas o objetivismo, o cientificismo, o ataque aos falsos valores, às opiniões objetivas, uma rejeição ao clero e à monarquia, logicamente. Vimos que os principais autores são Antero de Quental e Eça de Queiroz, são os principais autores do realismo, ok? O naturalismo, nós vimos que ele surgiu, ele é como uma ramificação, ele não é uma escola, não chega a ser uma escola, mas ele é tido como um movimento, vamos dizer assim, mais radical do realismo, ok? Ele surge também na Europa, isso pode ser visto mais adiante, mas ele surge com odes, não é isso? Aqui, ou melhor dizendo, desculpa gente, ele surge aqui também na França, com a publicação de Germinal, de Émile Zola, ok? Na França. E em Portugal, ele vai ter o início em 1875, logo 10 anos depois da publicação lá do Antero de Quental, tá certo? Após 10 anos da publicação aqui de Antero de Quental. Olha só, aqui você vai ter o Antero de Quental aqui publicando Odes Modernas em 1865, iniciando o realismo em Portugal. E aqui você vai ter Eça de Queiroz, são os dois principais autores do realismo, o realismo de uma forma mais geral, que vai dar início aqui com a publicação do Crime do Padre Amaro, ok? Então vimos aí uma das características entre o realismo e o naturalismo o foco nas personagens ali, onde um vai focar a burguesia, o realismo focaliza mais a burguesia, o naturalismo focaliza mais o proletariado. Vimos também que há um estudo, o naturalismo ele é um estudo ali mais de fora para dentro, né? De fora para dentro, né? Enquanto que o realismo é um estudo de dentro para fora, E aí vimos o contexto histórico aí, tudo que deu origem a esse movimento, a esse determinismo, a esse homem instintivo, a esse estudo do homem de dentro para fora. Nós vimos diversas situações aqui, como o positivismo, o evolucionismo de Darwin, a própria psicologia, as pesquisas antropológicas e alguns avanços políticos, né? Então tudo isso influenciando aí o surgimento do naturalismo à época. Não é isso? Vimos várias características aqui do naturalismo, né? Dentre elas a objetividade e o materialismo, né? Negação dos aspectos românticos. Temos o determinismo, temos descrições minuciosas dos personagens, temas polêmicos, temos o instinto humano, o homem como produto biológico, são características do naturalismo em Portugal. E vimos que dentre os autores e obras do naturalismo permanece aqui o Eça de Queiroz, mas o Antero de Quental fica um pouco de lado aqui, aparecendo outros autores aqui para fazerem parte aí do conjunto dos autores e obras do naturalismo português, como Francisco Teixeira de Queiroz, o José Lourenço Pinto e o Abel Botelho, ok? Então, pessoal, com essa revisão aqui, essa rápida
retomada aqui dos principais aspectos do realismo e do naturalismo francês, nós encerramos esse primeiro momento, ok? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com o esclarecimento ou entendimento frente a essa escola literária em Portugal. Mais adiante veremos o naturalismo, o realismo e o naturalismo no Brasil, o realismo e o naturalismo no Brasil, como se deu toda a formação que originou. E por fim, faremos um pequeno exercício, para que fiquem mais consolidadas essas informações, ok? Aí na cabeça de vocês. Então mais à frente faremos aí um exercício para que vocês possam fixar direitinho, tudo bem? Então no mais, pessoal, agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigado.